Senadores e deputados da oposição vão apresentar uma notícia-crime contra Flávio Dino à Procuradoria-Geral da República. No documento, os parlamentares dizem que o ministro da Justiça incorreu nos crimes de prevaricação, desobediência e abuso de autoridade ao negar à CPMI do 8 de janeiro imagens internas da sede do ministério. A oposição acredita que vídeos das câmeras de segurança do Ministério da Justiça e Segurança Pública teriam potencial de revelar suposta omissão de Flávio Dino no dia 8 de janeiro. Ana, a gente comentou aqui que, depois da recusa do ministro Flávio Dino, o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, deu 48 horas para o Flávio Dino conceder essas imagens que até agora não foram liberadas. Caso contrário, a comissão da CPMI disse que vai acionar o STF para obrigá-lo a fornecer esse material. Ou seja, as imagens do Palácio do Planalto já foram disponibilizadas, ainda que tenham sido em razão daquele vazamento da CNN. As imagens também do STF foram liberadas. Agora, o que aconteceu na sede do Palácio da Justiça, que é a sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública, permanece em segredo, em razão aí da recusa de Flávio Dino de entregar esse material. Por quê? Olha, a gente pode até voltar um pouquinho, Paula, porque se não fosse a divulgação das imagens dessas câmeras pela CNN, talvez nem CPMI nós estaríamos assistindo, né? Porque o governo não queria essa CPMI de jeito nenhum e estavam lutando ali bravamente, né? Inclusive com muitos recursos, né? Para que essa CPMI não fosse para frente. E, né, o dia da infâmia, como disse a Rosa Weber, comparando a Pearl Harbor, né, quando os americanos foram atacados, a base americana foi atacada no Havaí e os americanos entraram na Segunda Guerra Mundial. Hoje ela repetiu o dia da infâmia. Se esse dia da infâmia, como disse a Rosa Weber, ele foi tão grave assim, por que tão grave a ponto de uma ministra do Supremo Tribunal Federal compará-lo ao ataque a Pearl Harbor? Porque houve tanta luta contra essa CPMI. Lutaram e continuariam lutando se não fosse a divulgação das imagens pela CNN. Quando as imagens vieram à tona e o Brasil conheceu de fato o que realmente aconteceu ali, e as imagens não batiam com a narrativa, né, que o Lula adora essa palavra agora, as imagens não batiam com a narrativa, aí o governo ficou, né, contra a parede. Então teve que, agora vamos colocar a CPMI para o público, mas dentro da CPMI nós teremos a Operação Blindagem. Vamos blindar o ministro G. Dias, vamos blindar o Flávio Dino e qualquer um que tenha uma possível leniência comprovada através de documentos, sejam imagens de câmeras, sejam documentos da própria ABIN, né? E agora nós continuamos a assistir essa leniência, essa preguiça, eu até diria, né, uma preguiça muito pontual para que as coisas não corram de uma maneira rápida, né, eficaz. E a pergunta que fica para o ministro da Justiça, o Flávio Dino, é por que o medo de mostrar as imagens? Será que vai mostrar outras coisas, além do que os próprios tweets já desmentiram o ministro, né? Para uma entrevista do Fantástico, ele disse uma coisa, no Twitter ele disse outra coisa, então qual é a verdade? Agora, a oposição precisa fazer a pressão não apenas para que o Brasil saiba o que de fato aconteceu no 8 de janeiro, mas para restabelecer a ordem e o respeito que o Congresso precisa ter. Né? Se uma CPI ou CPMI eles têm esse poder constitucional, institucional importantíssimo de investigar assuntos sérios, eles não podem atender esses caprichos, né? Porque o Congresso, parte dele, continua de joelhos diante de tantas emendas, aí, de tanto dinheiro colocado na mão de parlamentares, e é um absoluto desrespeito. Se a CPMI se ajoelhar diante deste capricho,
capricho do ministro Dino. Pode fechar as portas do Congresso, jogar a chave fora, porque ali não adianta, não tem instituição nenhuma funcionando mais. Cris, nós mostramos ontem a declaração do senador Sérgio Moro, ontem na comissão, ele dizendo que há previsão constitucional para a comissão solicitar essas imagens e que a comissão não depende de autorização do STF para exigir, né, que essas imagens sejam exibidas para os esclarecimentos dos fatos. Exato, foi uma das boas colocações ontem nessa retomada, né, dos trabalhos da CPMI. Eu gostei também do senador Girão, falando com todas as letras, nós estamos aqui gastando dinheiro do pagador de impostos e não vamos ter, e somos uma comissão de investigação com poderes de polícia, e não vamos ter autonomia para exigir que nossos pedidos sejam respeitados só porque é uma autoridade do governo Lula. Então, está na hora realmente de parlamentares se posicionarem ali. Não estão lá de brincadeira, demorou muito para essa CPMI ser instalada, o governo fez de tudo. Vamos lembrar que, inclusive, conseguiu reverter assinaturas daquele pedido de instalação de CPMI às custas do que? O mensalão 2.3, liberação de emendas do orçamento secreto, que agora eles chamam de emendas de relator. Orçamento secreto, que o PT dizia, aliás, Lula dizia em campanha, que era a maior corrupção da história do Brasil, fingindo que a gente não sabe a corrupção praticada pelos governos dele e da sucessora Dilma, né? Que a gente não acompanhou tudo que a Lava Jato revelou, que a gente não acompanhou os rombos no BNDES, né? O não pagamento do dinheiro emprestado para Cuba, para Venezuela, para ditaduras africanas. A gente acompanhou tudo isso. Então, realmente, os parlamentares tinham que voltar falando duro e colocando a senadora Elisiane Gama, que é a capacho ali de Flávio Dino, aliás, ela e mais um pequeno exército maranhense, né, instalado na CPMI, junto com os Randolph Rodrigues da vida, Jandira Fegali, os que estão ali só para gritar, para saltitar, para fazer arruaça e para tentar ganhar dessa forma, e não com a busca pela verdade, sim jogando tudo que aparece para baixo do tapete. Está na hora de colocar realmente os pratos limpos na mesa aí, e eu gostei também do presidente Arthur Maia colocando a senadora Elisiane Gama no devido lugar. Quem preside essa CPMI sou eu, quem decide aqui sou eu, porque ela estava querendo tomar as rédeas ali e sair pilotando o cavalo sem rumo. Então vamos ver, agora depende também de pressão e de olhar atento da sociedade para que isso valha mesmo, que o poder de polícia da CPMI seja colocado em vigor. E tem pessoal no chat aqui lembrando desde o início do programa, amanhã vencem as 48 horas para Flávio Dino trazer essas imagens, que podem revelar muita coisa. Eu acompanhei o Oeste Sem Filtro aí no início da semana, sempre acompanho, né? Estou sempre na audiência quando eu não estou aqui na frente das câmeras, e eu vi aí o Silvio trazendo uma série de perguntas que essas imagens podem responder, e eu trago mais. Por exemplo, se aparece Flávio Dino ao lado de outras autoridades da República, não seria o caso de chamar essas outras autoridades também para saber o porquê da omissão ou até da possível conivência? E vamos sempre lembrar, Anderson Torres, que sequer estava no país, ficou 5 meses preso e ainda está de tornozeleira eletrônica com várias restrições, sem ter cometido um único crime, sem poder ser acusado de omissão porque não estava à frente da segurança pública, tinha um interino no lugar dele, ele estava de férias com a família, e só porque acharam uma suposta minuta de golpe num phishing expedition em sua casa, em que não há digitais dele, apenas digitais dos peritos que analisaram o documento. Então é aquela velha pergunta, quer mais? É mole ou quer mais? É muita coisa para a gente saber aí nessas imagens do Ministério da Justiça e também nas outras, né? A gente quer ver as outras também. Sem dúvida. Silvio, a Cris mencionou a declaração do senador Girão, mas também quero trazer a declaração do senador Espiridião Amin, que nós mostramos aqui ontem no programa, uma manifestação bastante firme, contundente, chamando inclusive de censura essa recusa do ministro da Justiça, Flávio Dino, em exibir essas imagens do que de fato aconteceu na sede do Ministério da Justiça. Eu acho que é mais do que censura, é transgressão. Isso é inconstitucional, é proibido. A CPI tem poder de polícia, inclusive, é uma comissão parlamentar de inquérito. Veja,
O que o ministro Flávio Dino fez, nós dissemos isso aqui ontem no programa, é um ato típico de um totalitário, de um comunista, dizer, eu não vou mostrar, eu vou desafiar a lei, porque a lei sou eu, a Polícia Federal é minha. Agora, inclusive, abrimos o programa dizendo que ele quer uma guarda pretoriana, uma guarda pessoal para ele, para os prédios de Brasília, do governo. Olha, Paula, a crise aqui trouxe um ponto central. Se não há nada a esconder nessas imagens, por que não mostrar? É uma pergunta simples. Tudo isso seria resolvido. Bastasse ele cumprir uma determinação, não um pedido. Ninguém quer conselho, ninguém quer ouvir o que o Flávio Dino pensa ou deixa de pensar, conforme disse o senador Esperidião a mim. Eles querem as imagens. Isso é um requerimento que passou, aliás, graças a um vacilo do governo que blinda essa CPI completamente. Ali há um verdadeiro escudo. Nós aqui citamos, não temos memória de uma comissão parlamentar de inquérito com a presença de 6 integrantes do estado do ministro Flávio Dino. Inclusive, a relatora é ali o braço direito dele, para impedir que qualquer investigação chegue perto do Palácio da Justiça, que é contíguo ao Palácio do Planalto. E ele também deixou escapar, numa entrevista para o Fantástico, aquela frase, eu assisti tudo aqui de camarote. Na verdade, a pergunta parte do repórter. Ele fala, então o senhor assistiu tudo de camarote? Ele assisti tudo aqui de camarote, quase infartei. Naquele momento, ele deixou algo escapar. E a verdade é assim, né? A represa fica ali, estamos usando aqui essa metáfora, somos às vezes repetitivos sim, porque somos praticamente uma voz única na imprensa que trata desse lado oculto do 8 de janeiro. Se você ligar em qualquer outra emissora por aí, eles estão falando de outra coisa. É cortina de fumaça atrás de cortina de fumaça. Então, naquele momento ele deixou escapar uma franja, um fio, alguém puxou. Um combo de requerimentos apresentado, e aqui devemos dar mérito ao trabalho do deputado delegado Ramagem. Esses requerimentos foram apresentados por ele que tem experiência, ele é da área da segurança pública. Então ele apresentou requerimentos pedindo o plano de voo de Araraquara. Quando apareceu, o que aconteceu? Terremoto. Mostramos que a viagem foi decidida às pressas, às 16 horas e 43 minutos da véspera, quando o alerta máximo chegou aos órgãos de segurança, dizendo amanhã há risco de invasão dos prédios públicos. O Lula não pode estar em Brasília, vamos ligar para Araraquara, mandá-lo para outro lugar. Depois, o plano escudo, também já foi revelado pela imprensa. Ou não foi montado, o que é grave, ou não foi acionado, o que pode ser mais grave ainda. O general G. Dias foi colocado no olho do furacão. Um ministro, conselheiro, amigo do presidente, pessoal, defenestrado e jogado aos leões com uma celeridade incomum aos métodos petistas. Outros ministros que ele sequer conhece, que ele sequer recebeu no seu gabinete, envolvidos em denúncias, ele nunca fez isso. Aliás, quem se lembra do escândalo do Mensalão conhece esse método petista, né? Ele deixa de se livrar de muita gente, mas quando a água começa a chegar perto, ele manda José Dirceu para o Congresso Nacional matar tudo no peito. E a gente sabe qual foi o desfecho da ação penal 470 e de José Dirceu. Será que o general G. Dias vai matar toda essa história no peito? E finalizo, Paula. Quem poderia aparecer nessas imagens? Quem estaria em Brasília? Será que é isso que as imagens não podem revelar? Augusto, os parlamentares então vão apresentar uma notícia-crime à Procuradoria-Geral da República, dizendo que o ministro da Justiça pode incorrer então em prevaricação, abuso de autoridade e crime de desobediência. Eu queria só pedir para a produção para a gente trazer aqui, nós comentamos ontem o tweet do Flávio Dino, que ele publicou ontem na rede social falando a respeito do caso, dizendo aí, ó, tentaram fraudar a eleição de 2022, tentaram dar um golpe de Estado entre outubro de 2022 e janeiro de 23, tentaram explodir o aeroporto de Brasília. Essas são verdades comprovadas, não adianta ficar inventando fatos para encobrir tais verdades. O que a CPMI quer é só esclarecer a verdade dos fatos, né, Augusto? Muito simples. Se as imagens confirmassem as teses que eles vêm apresentando, sobretudo a do golpe bolsonarista, né?
São atos antidemocráticos que se destinavam a derrubar o governo. Isso aí já teria sido divulgado no dia 9, no dia 10 de janeiro, tudo isso aí. O quem esconde fica sob suspeição, no mínimo. Agora, eu tenho dito aqui que eles estão condenando todas essas decisões. Aí a anulação, serão anuladas, porque atropelam a Constituição, Código Penal, Código de Processo Penal, tudo. São o processo, todos os processos que eles movem, todas essas declarações, essas acusações, prisões, etc., etc., são ilegais. Vou citar alguns pontos, me deem esse tempinho só para citar alguns pontos que provam isso com a maior facilidade. Ainda não foi revogada a presunção da inocência. Tá? Segundo a Constituição, segundo o Supremo Tribunal Federal, ninguém pode ser considerado culpado antes que transite em julgado a sentença penal condenatória. Já estão presos há 8 meses aí pessoas que não foram sequer acusadas formalmente de alguma coisa. O processo corre em segredo. Esse negócio de manter em segredo, porque também o Alexandre de Moraes não atendeu ao pedido feito pelo que equivale à Assembleia Legislativa lá do Distrito Federal, que tem uma CPMI, uma CPI funcionando e examinando também os mesmos atos. Não entregou nada e o Dino está empurrando com a barriga. Para isso sobra. Pois bem, também não foi revogado o princípio do contraditório e o direito de ampla defesa. Ele diz coisas sobre as quais não cabe nenhum tipo de interpretação. Por exemplo, o ônus da prova cabe ao acusador. Eles têm que provar. Pois o Brasil conseguiu. Primeiro, as autoridades, né, no poder. Primeiro, eles tentaram inverter a coisa. Não é mais a acusação que precisa provar o que disse. É o acusado que tem que provar a inocência. Em junho, num evento promovido por uma revista, aí, o Alexandre de Moraes declarou o seguinte: quem estava lá, na Praça dos Três Poderes, participou. Não preciso dizer que fulano quebrou a cadeira A ou que riscou o quadro B. Estar lá já é crime. Mas se a pessoa comprovar a partir das imagens que nada fez, alguns crimes caem. Pois bem, além de obrigar o acusado a provar a inocência, ele nega a prova necessária para que o acusado cumpra essa ordem, que é uma aberração. Uma aberração. Tá bom, então eu tenho que provar que eu não fiz nada. Me dá o vídeo, me passa as imagens. Não. Não, por quê? Porque não convém. Então eles mandam para o espaço presunção de inocência, direito de ampla defesa, devido processo legal, tudo condenado à nulidade. E condenado com base em textos escritos nos livros assinados pelo ministro Alexandre de Moraes e nas aulas dadas a alunos da São Francisco, aula sobre direito constitucional, pelo professor Alexandre de Moraes. Eu estou compilando tudo. São 2 figuras. É um caso de esquizofrenia que resulta em mais de 2.000 prisões. Resultou.